A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Compartilho com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no Salmo de número 103, verso 1 e 2, que diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. O título da nossa reflexão é Memorial. Esses versículos que eu acabei de ler mostram a importância da gratidão. E o interessante é que no verso 2, o salmista enfatiza dizendo: e não te esqueças, é uma ordem, é um imperativo, de nenhum só de seus benefícios. Então aqui ele está chamando a atenção a algo que nós, muitas das vezes, cometemos o erro. Que erro é esse? É o erro de esquecer. Esquecer tudo aquilo que Deus já fez. Nós não temos a facilidade de olhar para trás no sentido de relembrar aquilo que Deus já fez nas nossas vidas. Nós queremos sempre projetar para frente aquilo que Deus ainda pode fazer, mas nos esquecemos de parar e refletir, olhando para a nossa história, olhando para tudo que nós passamos e agradecer. Então nós temos essa dificuldade. Por isso que o salmista diz: bendize a minha alma ao Senhor. Ou seja, você tem motivos e motivos para bendizer ao Senhor. E tudo que há em mim tem que bendizer o seu nome, porque Ele é maravilhoso e tem feito tantas coisas na minha vida. Então, minha alma, não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Então, essa palavra de hoje vai nos exortar acerca da importância de estabelecermos memoriais. E o que significa, à luz da palavra de Deus, memorial? Memorial, caro ouvinte, é um marco relevante que foi criado justamente para relembrar o quê? A fidelidade, as alianças e os milagres de Deus. Com que objetivo? Com o objetivo de se evitar justamente o esquecimento. Por isso que o salmista disse: não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. A palavra de Deus apresenta vários exemplos de homens que levantaram em algum momento, no seu contexto, um memorial a Deus, com o objetivo de realmente não esquecer o grande feito que o Senhor realizou. E eu vou destacar alguns. O primeiro que eu destaco, que encontra-se em Josué 4, que são as 12 pedras no Jordão. Após a travessia milagrosa do rio Jordão, Josué ordenou que 12 pedras fossem retiradas do fundo do rio e montadas em Gilgal, lembrando o milagre para sempre. O milagre da travessia do rio Jordão. Foi colocado 12 pedras que representam as 12 tribos. Para quê? Para que todos, sempre quando passassem por aquele local, eles teriam a certeza de que em algum momento da história, por isso que diz que é um memorial que foi criado para que fosse lembrado para sempre, os seus filhos, os seus netos, a posteridade ia ver: olha, aqui houve o milagre da travessia do Jordão. Outro exemplo que eu dou e eu gosto muito é quando Jacó, ele luta com Deus, está lá em Gênesis 32, de 22 a 32, quando Jacó, ele chamou o lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face e todavia minha vida foi poupada. Nesse local, lá na travessia do Val de Jaboque, Jacó, como diz, ele lutou com o anjo. E diz que a partir daquele momento, Jacó, o seu nome significa usurpador, porque ele roubou a bênção da primogenitura de seu irmão Esaú. Usurpador, ou seja, pegou aquilo que não lhe pertencia, esse é o significado do seu nome. Naquele momento ele viu a oportunidade, com a presença de Deus à sua frente, de mudar a sua história. Então ele resolveu segurar e não permitir que aquela presença de Deus, aquele anjo que representava a presença de Deus, fosse embora sem antes abençoá-lo.
E ele luta com o anjo, não vai, eu não vou lhe soltar enquanto não me abençoar. E naquele momento que ele recebeu o que ele precisava, Deus muda o nome de Jacó. Não era mais Jacó. A partir daquele momento, o nome dele era Israel. Lutou com Deus e prevaleceu. Ele disse que viu Deus face a face naquele lugar. Mudou a história da vida dele. Não era mais usurpador. Era Israel o seu nome. Aquele que lutou com Deus. Viu Deus face a face e, todavia, a vida dele foi poupada. E ele estabeleceu o nome para aquele lugar de Peniel, para não esquecer que naquele momento, na sua história, naquele lugar, tudo que ele tinha de ruim na sua vida foi jogado fora e Deus transformou a vida dele. Então ele chamou aquele lugar para não esquecer que naquele lugar ele foi transformado pelo poder de Deus. Outro exemplo que eu gosto é o que encontra-se em 1 Samuel 7:12. Quando o profeta Samuel ele ergueu uma pedra após uma vitória militar contra os filisteus e a chamou de Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. Então, o profeta Samuel ergueu esta pedra para relembrar que naquele lugar Deus fez algo maravilhoso concedendo a ele a vitória. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Outro exemplo de memorial que está escrito no Novo Testamento é a Santa Ceia, que está lá em Lucas 22:19, quando Jesus instituiu a ceia do Senhor como memorial de seu sacrifício na cruz. Fazei isto em memória de mim, que é um momento onde nós celebramos, né? Geralmente, mensalmente, nas igrejas cristãs, realizada a Santa Ceia para os membros, aqueles que estão em comunhão com Deus e a igreja, celebram aquele momento relembrando, ou seja, para não esquecer o grande sacrifício de Jesus na cruz, vencendo a morte. Sabemos que tem um dia chamado Páscoa, à luz do Novo Testamento, onde celebramos a vitória de Jesus Cristo, que venceu a morte, que ressuscitou. Porém, a Santa Ceia é algo que é um memorial que fazemos mensalmente para realmente estarmos sempre lembrando do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Mas a Páscoa no Antigo Testamento também foi um memorial. Foi instituída como um memorial anual para que os israelitas lembrassem como Deus os libertou da escravidão no Egito. Memorial, como eu disse até aqui, tem tudo a ver com o versículo que eu li quando o salmista diz: não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. E aí vem uma pergunta para mim e para você. Será que nós temos feito memoriais ao longo da nossa vida para nós lembrarmos os grandes feitos do Senhor em nossa vida? É uma pergunta importante. Porque nós temos motivos de sobra para todos os dias de nossas vidas erguermos um memorial. É um memorial da gratidão, gratidão pela vida, gratidão pela família, gratidão pelo pão de cada dia, gratidão pelo ar que respiramos, gratidão pelo livramento, gratidão pelas promessas, gratidão pela vida eterna. Meu irmão, caro ouvinte, nós temos motivos de sobra para erguermos memoriais ao Senhor e para que nós lembremos de tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Só o fato de você estar me ouvindo, só o fato de eu estar falando é motivo para nós erguermos um memorial ao Senhor, memorial de gratidão. E quando fala de gratidão, na minha mente sempre vem a história dos 10 leprosos, que encontra-se lá em Lucas 17, de 11 a 19. Que diz a palavra de Deus que Jesus estava a caminho de Jerusalém, passou pela divisa entre Samaria e Galiléia, e ele, ao entrar num povoado, ele se deparou com 10 leprosos que dirigiram-se a ele. Eles ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão
mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Porém, um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Esse texto é muito lindo, que mostra a fidelidade de Jesus para com aqueles que têm fé nele. E aqui 10 leprosos foram curados, não no momento em que eles pediram: Jesus, tem piedade de mim e me cura. Não, Jesus Cristo falou: vão até mostrar aos sacerdotes, no deslocamento até lá que eles foram curados. A palavra diz que enquanto eles iam, eles foram purificados. Um deles voltou, somente um voltou para agradecer, louvando a Deus em alta voz. O que eu entendo com isso, caro ouvinte? Somente um ergueu um memorial ao Senhor, memorial de gratidão a Jesus. Esse aqui mostra que a fidelidade de Jesus para com aqueles que têm fé, mas que também erguem memoriais para lembrar dos grandes feitos de Jesus em sua vida. Esse que voltou para agradecer, ele era samaritano. Ele não era do povo de Deus. Ele era um estrangeiro, mas ele viu a importância de agradecer o grande feito. Por quê? Foi algo maravilhoso. A gente lê às vezes de uma forma rápida e às vezes a gente acha que é algo simples, mas não era. Esses homens, eles eram leprosos. E esse que voltou para agradecer, que também era um dos 10, ele vivia uma vida isolada. O leproso não podia tocar em ninguém porque ele estava impuro. Eles tinham que viver à margem da sociedade. Eles eram pessoas com certeza deprimidas, pessoas que choravam o tempo inteiro porque estavam isoladas. Elas não tinham esperança, não tinham condições de ver coisas positivas, porque aquela doença separava e tornava-os pessoas malditas. E quando eles viram Jesus, porque eles ouviram falar do Mestre, eles falaram: Jesus, Mestre, tem piedade de nós, ou seja, cura. Os 10 tiveram a fé e foram curados. Eu não estou falando que os outros 9 não tiveram fé, tiveram. Mas não adianta somente ter fé se não tem gratidão. Fé em saber que Jesus pode todas as coisas. E gratidão para reconhecer, para não esquecer aquilo que Jesus Cristo fez na vida deles. Somente um voltou para agradecer. E a palavra diz que eles pediram, gritaram em alta voz e Jesus Cristo ouviu e o curou. Porém, somente um voltou louvando a Deus em alta voz. Os outros foram embora. E aqui esse me ensina que ele ergueu um memorial de gratidão. Ele agradeceu. E hoje o Senhor está nos exortando para que nós possamos parar e refletir e ver o quanto o Senhor já fez. De repente, essa palavra não é o que você esperava ouvir. Você hoje está vivendo um momento em sua vida que às vezes não é um momento fácil, mas eu digo que para Deus não há nada impossível. Ele pode transformar a sua vida, pode te conceder a vitória. Mas o que passou? Será que nós paramos e erguemos um memorial de gratidão a Deus por tudo que Ele já fez até aqui? Como disse o profeta Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E o que você já viveu, os livramentos que o Senhor já concedeu, as vitórias que você já teve, nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança se chama Jesus Cristo. E Jesus Cristo hoje está nos exortando, chamando a nossa atenção acerca da importância de erguermos memorial de gratidão a Ele. E temos ferramentas que nos ajudam a construir, a erguer esse memorial. Nós temos que utilizar a ferramenta da adoração, a ferramenta da oração, da meditação da palavra, da obediência, da fé. Essas ferramentas são fundamentais para que possamos ter um memorial, uma intimidade com Deus tão grande que vai fazer que nós ergamos memoriais diariamente em nossas vidas. Caro ouvinte, que esta palavra possa falar ao seu coração
assim como falou o meu acerca da importância de erguermos memoriais ao Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.